Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. A partir do versículo 19. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, a partir do verso 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados, pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem, virá dentro em breve, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Eu não vou considerar todo o texto. Eu quero considerar alguns versículos, talvez 4 versículos aqui do texto que nós lemos, mas eu quis fazer a leitura para a gente ter uma ideia do contexto. Se nós voltarmos um pouquinho nesse mesmo capítulo, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, é claro que nós precisamos compreender a ideia do livro de Hebreus. Se você quer ter uma compreensão um pouco mais abrangente do Antigo Testamento, é necessário fazer a leitura de todo o livro de Hebreus. Nós temos muitas explicações de muitas figuras do Antigo Testamento em Hebreus. E aqui no capítulo 10, o autor, que nós não sabemos quem é,
é um dos livros da Bíblia que nós não temos certeza da sua autoria. Há algumas possibilidades, né? Mas nós não sabemos, o texto não mostra quem é o autor de Hebreus, mas aqui o autor está tratando um pouco do sacrifício. Daqui a pouco nós vamos ler os versículos anteriores para entendermos um pouquinho mais. E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre um novo e vivo caminho. Tem um diálogo no filme Alice no País das Maravilhas. Se você já assistiu esse filme, existe um diálogo e tem um momento que a Alice pergunta ao gato: pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? E aí o gato responde: isso depende muito de onde você quer ir. Aí a Alice fala: mas eu não sei para onde ir. Aí o gato então conclui: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quando nós não sabemos o destino, qualquer caminho serve. E a impressão que eu tenho, que muitos de nós esteja vivendo exatamente parecido com esse diálogo desse filme. Às vezes a impressão que eu tenho é que nós vamos dando voltas, e a gente não entende, ou ainda não compreendeu, qual é o grande propósito das nossas vidas. Não existe um propósito. Saímos vivendo, andando, fazendo, e sem pensar, e muitas vezes atropelando pessoas, atropelando processos, atropelando princípios. E aí quando nós vamos parar para refletir, nós nos damos conta que estamos perdidos. Quando nós compreendemos o propósito das nossas vidas, até as atividades mais triviais são revestidas de importância. Até aquelas atividades que nós não gostamos, e eu tenho certeza que você faz algumas coisas que você não gosta. Dentro de casa nós temos muitas coisas que nós fazemos que nós não gostamos, não é verdade? Temos ou não temos? Até essas atividades do dia a dia, do nosso cotidiano, quando tem um propósito, quando nós passamos a entender o valor da vida, o porquê, elas passam a ter um sentido. Nós paramos, e nós temos estudado bastante isso no CAC, na turma intermediária. Nós estamos estudando um livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, não é isso? Do Peter Scazzero, um livro fantástico, e que quem está aí no trilho de estudos do CAC vai chegar a esse livro. Então, se você não fez a sua matrícula ao CAC, aproveite. Em agosto nós vamos começar uma nova turma, e nós estamos estudando materiais profundíssimos. E nesse livro, o autor começa a desconstruir muito do que às vezes nós imaginamos, que é essa departamentalização das nossas vidas. Não, isso aqui é uma atividade santa. Não, isso aqui é uma atividade profana. Não, isso aqui é para Deus. Não, isso aqui não é para Deus. E a grande realidade é que nós somos seres inteiros. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Então essas atividades triviais, quando tem um propósito, quando nós entendemos que não existe essa separação entre santo e profano, e que não existe essa história, não, isso aqui é para Deus, isso aqui não é para Deus. Se você entende o propósito da sua vida, tudo na nossa vida passa a ter um significado e uma dimensão eterna. E nós passamos a olhar para as coisas, para a vida, de uma outra forma. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes desse texto. Como eu disse, eu não vou abordar todo o capítulo é um capítulo extenso. Eu quero te incentivar a fazer a leitura desse texto, mas dentro dessa ideia, um novo e vivo caminho, eu quero trazer algumas considerações de alguns desses versículos, a respeito de algumas dicas, de alguns caminhos, ou a maneira que nós devemos viver, para que nós possamos ter uma reflexão profunda sobre os nossos caminhos, sobre as nossas vidas, que nós possamos refletir nessa noite a respeito do tipo de vida que nós estamos vivendo. Esse é o objetivo dessa mensagem, trazer aos nossos corações reflexão à maneira como nós estamos vivendo, os caminhos que nós estamos seguindo,
nós precisamos refletir e refletir a partir da palavra de Deus. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos ter coragem para entrar no caminho de Deus e para viver o caminho de Deus. Nós vamos ter coragem para viver e para entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Olha o que diz o versículo 19: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Você já teve a sensação, ou já esteve em algum lugar, que às vezes uma festa, e aí tem aquela mesa bonita, e você não sabe a hora de poder participar daquela mesa, e aí você fica na dúvida, você chega naquela festa, já bate o olho na mesa dos doces. Quem gosta de doce, a mesa de doce é difícil, né? Para quem gosta de um doce. Aí você fica, qual é o momento que eu posso ter acesso àquela mesa? As crianças, elas são espertas, né? Elas já passam por ali, pegam um e vai andando, e aí alguns pais falam, não, pega dois, né? Traz um para mim também. Mas aquele momento que você está diante daquela mesa, e aí, em algum momento, as pessoas começam a pegar os doces, aí você pensa, será que eu posso? Será que pode? Será que alguém vai chamar minha atenção? Porque a pior coisa também é ser chamado a atenção quando você ultrapassa, né? Pega alguma coisa que não é para pegar, é terrível. Eu acho que você já deve ter vivido isso, todos nós já vivemos em algum momento. Será que posso? Será que é o momento? Será que é a hora? Quando nós vamos entender a figura aqui desse texto, o contexto do Antigo Testamento, e aí eu vou pedir ajuda para projetar, eu trouxe apenas uma imagem, eu acho que vou ter que acessá-la aqui no celular, para ver se eu consigo ler, eu não sei se eu vou conseguir ler, mas veja bem, nós temos ali a ideia do tabernáculo, na Bíblia Nova Almeida atualizada, na Bíblia de Estudos, ela traz essa imagem, e traz ali uma setinha, que depois a gente pode dar um jeito, eu vou pedir o Gabriel para colocar no aplicativo da igreja, para você ter acesso, e ele puxa ali onde que é o santo lugar, o santo do santo, a cortina, e aí quando nós pensamos no santo dos santos, olha só, era um lugar específico de 4 metros e meio praticamente, um local pequeno, quadrado, ele era separado por uma cortina, e uma cortina com alguns querubins, só tinha ali a Arca da Aliança, era ali que o Senhor descia para se encontrar com o seu povo, em uma nuvem, né, numa aparição teofânica ali, divina, e o sumo sacerdote podia entrar ali apenas uma vez por ano, num dia específico, então era um lugar dentro da ideia, se a gente voltar à imagem anterior, do tabernáculo, né, uma grande tenda, e havia um lugar específico que só podia entrar pessoas específicas, de uma linhagem específica, dentro de um ritual específico, em um dia específico, e essa pessoa, ela entrava ali para oferecer sacrifícios, por si e pelo povo. Meus queridos, o texto diz assim agora, portanto, irmãos, tenham coragem para entrar aonde? No Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Tenham coragem para entrar por meio do sangue de Jesus. Há um incentivo para nós entrarmos em um lugar específico. Se você veio hoje cedo aqui, você esteve diante de uma mensagem que abordou algo semelhante a isso, do profeta Ezequiel sendo chamado, né, ali no capítulo 47, sendo chamado por Deus, né, ali por aquela pessoa, para se aprofundar mais a presença do Senhor, naqueles estágios, águas que davam no tornozelo, águas que davam no joelho, águas que davam no lombo, e agora um rio. E o convite era, entre mais no rio de Deus, o rio que saía do altar. E o texto está dizendo para nós nessa noite, tenham coragem para entrar na presença de Deus, através do sangue de Jesus. Se você está com o seu capítulo
com a sua Bíblia aberta, no capítulo 10. Isso nos ajuda aqui, para não precisar explicar, eu quero ler na íntegra. Olha, acompanhe comigo a leitura dos versículos anteriores, a partir do primeiro versículo. Olha que palavra, queridos. Capítulo 10 de Hebreus. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pôde aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos, pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência de pecado. Porém, por meio desse sacrifício se faz recordação dos pecados a cada ano. Olha o verso 4, é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo, não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui no rolo do livro, e está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ó Deus, a tua vontade. Tem dito acima: tu não quiseste, nem te agradaste de sacrifícios e ofertas e holocaustos pelo pecado, que se oferece segundo a lei. E agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, está falando de Jesus, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados, mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Um único sacrifício, de uma vez por todas. E agora o texto está dizendo para mim e para você: tenham coragem para entrar no Santo dos Santos, por meio de Jesus. O que Deus requer de nós? Sacrifícios? Não, porque Ele pagou o preço na cruz de uma vez por todas. O que Ele requer de nós? A nossa presença no Santo dos Santos, a nossa presença diante dEle. O Senhor nos espera, o Senhor tem saudade, o Senhor anseia que estejamos na presença dEle. Mas quantas pessoas querem comprar esse acesso pelo um caminho que não é novo, pelo caminho da indulgência, pelo caminho do sacrifício, pelo caminho do que eu faço para conseguir, pelo caminho religioso. Não, se eu fizer isso, Deus vai me dar isso, se eu deixar de fazer aquilo, e não vai acontecer aquilo outro na minha vida. Aí começa uma relação de Deus como uma barganha. Deus está dizendo: não, era assim, eram apresentados vários sacrifícios específicos, por pessoas específicas, mas agora, o que era já não é mais, é sombra. O que era já se foi, não é mais necessário. Jesus está dizendo: eu me fiz sacrifício por todos vocês. O sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Então o sacrifício de Cristo na cruz, ele é substitutivo. Meus irmãos, minhas irmãs, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, aquela cruz tinha o nosso tamanho, mas Jesus viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, porque os caminhos até então eram caminhos quebrados, eram caminhos que não chegavam a Deus, eram caminhos humanos. É por isso que o autor de Hebreus está dizendo: o sangue de bodes e de ovelhas nunca pôde perdoar pecados. Quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós começamos a chegar nos profetas, e até o próprio salmista, o salmista Davi fala que um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Eles passaram a compreender que o ato ali de sacrificar um animal era para ser, e eles não compreendiam isso, era para ser simbólico, representativo, uma tipologia daquilo que aconteceria com Cristo. Mas o que aquelas pessoas começaram a fazer? E o que nós fazemos muitas vezes, eles começaram a ter atitudes religiosas,
Então pecava, ia lá, matava um animal e oferecia. Pecava, rasgava a roupa, jogava cinza na cabeça, colocava uma roupa que representava tristeza, contrição, aí andavam cabisbaixos, mas era tudo planejado. Aí nós vamos encontrar o salmista dizendo: o Senhor não se agrada de holocausto e sacrifício, mas o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. Isso o Senhor não despreza. Nós vamos encontrar o profeta Isaías dizendo: rasgai não as vossas roupas, mas rasgai os vossos corações. E aí Jesus vem, se faz sacrifício por nós, porque é necessário derramamento de sangue para a remissão de pecados, e entrega a sua própria vida, por mim e por você, um sacrifício substitutivo, de uma vez por todas, e completo, não precisa mais de sacrifícios, completo, de uma vez por todas. Amém, queridos? De uma vez por todas. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que é um novo e vivo caminho. A entrega de Jesus na cruz do Calvário, o verso 20 nós temos isso, um novo, um vivo, né? Um acesso novo Ele nos abriu através do seu corpo. Nós precisamos compreender que Jesus, Ele inaugura um novo tempo e traz para nós esperança. Não é mais um caminho, é um novo caminho, e é um caminho vivo. Mas por que nós precisamos disso? Por que nós precisamos de Jesus? Qual a necessidade que nós temos? Por que nós precisamos caminhar por esse caminho novo? Por que nós temos que ter coragem para nos apresentar diante do Senhor, apresentar as nossas vidas? Agora a nossa vida é o sacrifício, agradável e aceitável. É a nossa fé, a nossa relação com Ele. É em espírito e em verdade. Por quê? Nós precisamos compreender que o pecado rompeu, ele quebrou a nossa conexão com o Pai. O pecado nos separou de Deus. Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado trouxe a morte física, a morte espiritual. O pecado nos distanciou, nos afastou, nos tirou do jardim. O pecado nos afastou da presença de Deus. Por que nós precisamos de um Redentor? Por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de alguém que nos justifique? Porque por nós mesmos nós não conseguimos nos salvar. Não há nenhum ato em nós que possibilite salvação. Se fosse assim, o próprio texto diz: não seria necessário a morte de Cristo na cruz do Calvário. Poderíamos continuar fazendo sacrifícios de animais. Poderíamos continuar fazendo algumas coisas que nós achamos que devemos fazer para ser salvos. Mas foi necessário a morte de Jesus na cruz do Calvário, porque o pecado nos afastou do Senhor. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos inúmeras tentativas do homem se aproximar a Deus. Tudo ponte quebrada, tudo caminho que não levava ao destino final. E quantas vezes nós tentamos nos aproximar de Deus através daquilo que nós achamos ser o correto? E às vezes nós queremos ensinar até Deus qual é a maneira correta. Não, mas Senhor, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro. Veja bem, a gente começa a barganhar com Deus. O texto está dizendo o seguinte: acesse esse novo caminho e esse vivo caminho. Não é mais um caminho, não é mais uma possibilidade. Eu sei que nós estamos numa sociedade relativista, e eu sei que existem pessoas que dizem o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Ou como diz o universalismo, no final das contas todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo no momento final. Essa é uma teologia que tem adentrado as igrejas. É tudo menos bíblico. Tudo menos bíblico. Esse mesmo capítulo aqui fala do juízo de Deus. Terrível coisa é cair na mão de Deus. Do fogo, minha é a vingança. Irmãos, nós não podemos desconsiderar a justiça de Deus. Deus é o justo juiz. Ah, mas isso é injusto. Fosse se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário.
mas Ele se entrega por mim e por você, e Ele abre um novo e vivo caminho, e Ele está nos encorajando: entrem, se aproximem de mim com coragem, pelo novo, pelo vivo caminho. Toda religião religa, toda religião leva a Deus. Você está numa igreja cristã, evangélica, e você crê na palavra de Deus. Se nós cremos na palavra de Deus, não existem caminhos, não existem várias possibilidades, existe o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho. Qual é o caminho que nos leva ao Pai? Jesus Cristo. Quem é esse novo e vivo acesso? Jesus. E Ele está dizendo: se vocês não passarem por mim, vocês não obterão a vida. Eu já falei isso aqui, mas me permita repetir que nós temos muitos visitantes nessa noite, e eu acredito que se você já escutou, você deva ter esquecido. Eu gosto de pegar esse texto de João 14,6 e fazer um paralelo com a parte final, né? Nós queremos a vida, ninguém quer se perder, ninguém quer morrer e viver uma eternidade sem Deus. Nós queremos a vida, nós queremos o resultado, nós queremos o pote de ouro, né, no fim lá do arco-íris, nós queremos a recompensa, mas ninguém quer andar na verdade e no caminho, ou poucos querem andar em verdade e na verdade e no caminho, que é o que? Estreito, é apertado, é um caminho de renúncia. Queremos a vida. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo: andem por mim, vivam por meu intermédio, que vocês terão a vida eterna. Abra, por gentileza, um pouquinho mais à frente, 1 Timóteo, capítulo 2, e nós já vamos caminhar para o último tópico. 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4 e 5. Eu não sei se acontece com você, mas tem hora que alguns livros fogem da Bíblia, né? Ainda bem que eles aparecem. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Olha que texto maravilhoso. Vamos ler a partir do primeiro. Antes de tudo, capítulo 2, tá? De 1 Timóteo. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o verso 4, que deseja que todos os homens sejam salvos. Qual é o desejo de Deus? Salvação para todos, e cheguem ao pleno conhecimento da... Aí você pode, se você tiver com um lápis aí, ou com uma caneta, ou com o seu telefone, escrever aí João 8,32, qual é o pleno conhecimento da verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você pode puxar outra seta, João 14,6, quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Obrigado, Rosana, completou o versículo, está ligadinha. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, Ele é o caminho. Mas olha o versículo 5, porque há o que? Um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus está dizendo: tenham coragem, eu sou o novo e vivo caminho, somente há salvação através de Jesus. E aí nós podemos concluir, volta em Hebreus no capítulo 10, nós podemos concluir, queridos, qual é a maneira que nós precisamos entrar, o que Deus espera de nós. Eu diz volta, não é adianta. Hebreus 10, olha o verso 22, Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência
e tendo o corpo lavado com água limpa. E você pode continuar a leitura do texto, e nós poderíamos aqui trazer várias características que nós precisamos ter para estarmos na presença do Senhor, e uma delas é o verso 25, não abandonemos a prática de reunir, como é costume de alguns. O abandono da igreja já acontecia no primeiro século, a gente acha que é algo de hoje, né? Da mesma maneira que nós temos que nos aproximar do Senhor, a igreja é o laboratório, é o corpo de Cristo. Mas isso aqui fica para uma próxima mensagem. Que possamos, queridos, nos aproximar do Senhor, como nós aprendemos hoje cedo, aproximar do trono de graça do Senhor. Que se você veio hoje, eu estou fazendo aqui um link com o culto, porque a mensagem está totalmente linkada. Precisamos entender que nós temos alguns estágios e nós precisamos dar o passo seguinte. Deus nos espera para um relacionamento mais profundo, para um relacionamento mais íntimo. Nós precisamos sair da superfície, nós precisamos sair da superfície domingueira, da superfície religiosa. Deus está te esperando amanhã também, Deus está te esperando terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Deus quer fazer parte do seu trabalho, Deus quer trabalhar com você, Deus quer te ajudar a negociar, Deus quer te ajudar a fazer negócio, Deus quer nos ensinar a sermos homens e mulheres dele, de Deus, famílias totalmente consagradas. Deus espera que façamos a diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. Aproximemo-nos com um coração sincero, quebrantado. Por quê? Porque Deus não despreza pessoas que assim se aproximam dele. Mas pastor, eu tenho algumas lutas. Tem alguém aqui que não tem? Todos nós temos as nossas lutas. Mas eu luto contra alguns pecados. Alguém que não lute? Todos nós temos as nossas lutas. Nós estamos num processo de santificação. Primeiro, aproximemo-nos com coragem. E aí é o seguinte, se nós nos aproximamos, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Qual é a questão? Muitos não vencem esse primeiro momento, não se aproximam do Senhor, não vencem esse primeiro estágio, se afastam do Senhor, até porque, no final das contas, no final tudo vai dar certo, no final todo mundo vai ser salvo. Meus irmãos, nós precisamos ser honestos com a palavra de Deus, não é essa a verdade contida na palavra. A palavra fala de um céu, mas a palavra também fala de um inferno. Deus não tem prazer na morte de ninguém, não é à toa que Ele se fez um de nós, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte. Ele olhou e falou assim, gente, não tem condições, não tem como, eles estão entrando lá uma vez por ano, mas a vida continua desse jeito, só tem um jeito, eu vou me entregar, eu vou ser o sacrifício vivo, e Ele se entrega, e agora Ele está dizendo assim, tem um caminho novo aí, e Ele é vivo, e Ele está dizendo, passem por mim, com o coração sincero, com a fé ancorada em Jesus, fé em Cristo. Se você está no caminho, a fé é nele, não é fé na instituição, não é fé nas pessoas, é fé em Jesus, fé única em Cristo, no caminho, firmado com Ele, porque somente o Senhor pode nos trazer, pode nos levar ao Pai. E no caminho o que acontece? Nós recebemos a purificação do Senhor, nós somos purificados, nós somos salvos, nós somos regenerados, essa é a obra do Espírito Santo, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele transforma a nossa vida. Eu acho isso maravilhoso no Evangelho, a possibilidade da pessoa ser uma pessoa nova, só Cristo possibilita isso, a possibilidade de uma pessoa nascer de novo, e de ter uma vida nova, e de ter os seus pecados perdoados, esquecidos, apagados. É só Deus que faz isso, é só o Senhor que pode fazer isso. Agora eu gostaria de te perguntar nessa noite, você já se aproximou do Santo dos Santos? Você já entrou no lugar santíssimo? Tenha coragem nessa noite, de tomar uma decisão, e de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero entrar no Santo dos Santos, no santo lugar. E agora nós temos acesso por causa de Jesus.
Pedro vai dizer que todos nós agora somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Eu e você agora temos acesso. Você sacerdotisa, você é sacerdote. Agora, você não tem mais necessidade do intermediário, porque nós temos um que se fez caminho, ponte, num acesso novo, lindo e maravilhoso, que se chama Jesus Cristo. É por meio de Jesus. Por isso que a nossa fé é cristocêntrica. Por isso que nós pregamos sempre Cristo, porque só Jesus pode salvar o ser humano. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor. Quem é o nosso intercessor? Jesus. A Bíblia não apresenta nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Somente Jesus. Você já foi ao Pai através de Jesus? Você pode fazer isso. Você pode dizer assim: Pai, eu estou aqui por causa do teu filho. Jesus, eu estou aqui por sua causa. Eu quero te agradecer, Jesus, porque aquela cruz era minha, mas o Senhor morreu no meu lugar. E agora, eu nunca ia imaginar que eu poderia ter acesso ao Santo dos Santos. Eu nunca poderia imaginar que não existe mais um tabernáculo, que agora eu sou casa de Deus. Eu sou morada de Deus. Essa é a verdade do Novo Testamento. Eu sou casa, eu sou morada, eu sou habitação, eu sou tabernáculo. O Espírito Santo habita em mim por causa de Cristo. Eu fui selado pelo Espírito Santo por causa de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero me dirigir mais alguns minutos ao seu coração nessa noite. Essa foi a palavra que Deus nos trouxe nessa noite. Eu quero me dirigir, num primeiro momento, a pessoas que têm tempo que não se apresentam no Santo dos Santos. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim: tenho saudades de você, meu filho, minha filha, naquele tempo de relacionamento, de conversa. Qual foi a última vez que você teve um momento profundo de oração com Deus, de quebrantamento, de contrição, você e Deus, na sua simplicidade, aquele bate-papo aberto com o Pai? Eu estou me dirigindo nesse primeiro momento a cristãos e cristãs que já se entregaram para Cristo, mas que estão distantes do Senhor, e que entendem que essa é uma noite de reconciliação. Eu quero orar pela sua vida. Eu só vou pedir para você levantar as mãos. Hoje eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas se você puder levantar as mãos, deixá-la erguida. Você que entende que hoje é uma noite de voltar para o Senhor, de voltar para os braços do Pai. Você que quer firmar um compromisso com o Senhor, glória a Deus, pode baixar. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém que quer voltar para os braços do Senhor? Glória a Deus. Há mais alguém? Atrás, amém, pode baixar, Deus abençoe. Há mais alguém que quer se aproximar, quer voltar? Já foi? Glórias ao Senhor, louvado seja o Senhor. Já nasceu de novo, já é um cristão, já é uma cristã, já se entregou para Cristo, mas está afastado, está distante. Entende que é hora de voltar para o caminho. Glória a Deus, pode baixar. Entende que é hora de voltar para o caminho, por mais difícil que seja, mas está assumindo um compromisso. Eu vou andar na verdade. Glória a Deus, pode baixar. Há mais alguém? Amém, pode baixar. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas fazendo um compromisso não comigo, mas com Cristo, dizendo assim: Senhor, eu quero permanecer no caminho do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquela intimidade com Deus, com coração sincero. Eu quero voltar a ouvir a voz do Senhor. Eu quero voltar a me emocionar na presença do Senhor, a me alegrar na presença do Senhor. Mas no segundo momento agora, eu quero me dirigir a pessoas que talvez não tenham ainda tido um encontro com Cristo. Nunca entrou no Santo dos Santos, nunca viveu essa transformação. A igreja esteja intercedendo nesse momento de guerra espiritual, nós sabemos disso, mas só você pode tomar essa decisão, essa atitude, mais ninguém. Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 16 anos de idade,
Foi a melhor decisão da minha vida. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu falei assim: eu sou uma nova pessoa. Eu me senti perdoado. E eu sabia que se eu partisse, eu iria para o céu por causa de Jesus. Eu tive um encontro com Cristo. Alguém nessa noite, com o mesmo ato, levantar as mãos, quer assumir um compromisso com Cristo? Quer se entregar para Jesus? Se alguém, levanta a mão e deixa bem alto, que eu quero só verificar. Pode levantar. Se alguém nessa noite que entende a necessidade de ter um encontro com Cristo. Nós tivemos muitas pessoas se reconciliando com o Senhor. Alguém nessa noite? Eu vou perguntar pela última vez, te dando essa oportunidade. Você pode levantar e manter a sua mão bem erguida. Alguém que gostaria de entregar o seu coração para Jesus nessa noite? Se talvez eu não vi, você pode procurar uma pessoa, algum membro aí da igreja que está perto de você. Mas nós queremos orar mais uma vez, por entender que essa foi a palavra que Deus trouxe aos nossos corações. Pai queridos, estamos, ó Deus, tão agradecidos ao Senhor por essa noite, porque temos certeza que ela não se repetirá mais, ó Pai. E essa foi uma noite de relembranças. Foi uma noite, ó Deus, que nós fomos relembrados do sacrifício do Senhor, substitutivo, cabal, único. Ó Pai, nós não merecíamos, querido Jesus, nós não merecíamos tamanho sacrifício, tamanha dor. Nós não conseguimos imaginar a dor dos cravos, a dor dos pregos, a dor das chicotadas, a dor da rejeição, a dor da blasfêmia, a dor do xingamento. Nós não conseguimos imaginar como foi aquele dia em que o Senhor caminhou na via dolorosa com uma cruz, com o corpo todo ferido. Nós não conseguimos imaginar, ó Deus, mas nós sabemos que não foram os pregos que seguraram o Senhor naquela cruz, que não foram apenas os nossos pecados que cravaram o Senhor ali. Nós sabemos que o que levou o Senhor na cruz por nós foi um ato de amor. A nossa mente não consegue imaginar, descrever tamanho amor. Nos faltam palavras, ó Deus, mas nós estamos juntos nessa noite para reconhecer e para agradecer o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Aleluias. O Senhor venceu a morte. Aleluias. E agora o Senhor nos diz: o meu corpo, isto é, a minha morte, a minha ressurreição, inaugura para vocês um novo e vivo caminho. Agora nós temos acesso, garantia, promessa do céu. Aleluias, louvado seja o Senhor. Por causa do Senhor, nós podemos ter plena convicção de quando partirmos, nós estaremos com o Senhor. Obrigado pelo presente da salvação em Cristo Jesus. Quero interceder nesse momento final do culto por cada querido irmão e irmã que se rendeu ao Senhor, dizendo: é aqui que eu vou voltar e viver, e eu não quero sair mais. É no Santo dos Santos, é na presença do Senhor, é no lugar santíssimo. É aqui que eu quero viver. Pai, essas pessoas estão dizendo: ajuda-me, Senhor, porque eu não quero desviar dos teus caminhos. Nós estamos dizendo nessa noite, todos nós: ajuda-nos, Senhor, porque nós não queremos sair da rota do Senhor, não queremos andar sem propósito, porque para nós não é qualquer caminho que serve, somente o Senhor, e nós queremos andar e viver nesse novo, nesse maravilhoso caminho. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por tudo que vivemos nessa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
que a graça maravilhosa de Jesus, que as consolações do Espírito Santo continue com a tua igreja reunida hoje, amanhã e para todos sempre. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.